Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do sexto ano, professor Juan. Vamos primeiramente aqui fazer uma revisão das páginas do nosso trabalho P2, que é agora que vocês têm que me entregar o sexto ano, agora dia 29/10, 29/10 vai dar na quinta-feira, vocês têm até 22 horas para poder me enviar via WhatsApp, como nós combinamos, que são as páginas 388, 390, 391, 392, 397 e 404. Na página 388, que é a primeira página, são duas perguntas. Primeira pergunta, você vai me responder: explique como ocorre o fenômeno do efeito estufa. Você vai me explicar para mim o que é o efeito estufa. E a número 2, como ocorre o aquecimento global? Então a número 1 você vai falar o que é efeito estufa, e a número 2 você vai falar o que é o aquecimento global. A próxima questão é a página 390. Página 390, a primeira pergunta é sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Como poderíamos explicar o aumento da retenção da temperatura da superfície terrestre? A segunda pergunta da página 390 é: quais são as causas e consequências das chuvas ácidas? Vocês vão falar para mim quais são as causas e as consequências das chuvas ácidas que nós estudamos. A número 3, nós temos um esquema, você vai observar o esquema e falar o nome desse esquema. O que acontece aí? Quando eu tenho ao redor da cidade muita cana, soja, gado, igual a gente tem aqui em Uberaba, e acontece o que? A temperatura forma os microclimas. A número 4, você vai falar sobre o El Nino. O que é o El Nino e Lanino? O El Nino é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Lanina é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico provocado pela poluição. A página 391, que é para fazer só duas perguntas. Uma é sobre El Nino e a segunda: quais as consequências diretas para o planeta ocasionadas pelo aumento da temperatura na Terra? Quais as consequências que nós vamos ter no planeta ocasionadas pela temperatura na Terra? A número 2, na página 392, que são apenas 3 exercícios. Aqui eu tenho um fenômeno, o ar frio embaixo, e automaticamente ele vai entrando em processo de circulação. Qual é o fenômeno representado nesse esquema? É a inversão térmica, que consiste na sobreposição de uma camada de ar frio em relação à camada de ar quente. Na página 392 são duas perguntas. A próxima pergunta: como ocorre o fenômeno El Nino? Quais as consequências do Lanina no território brasileiro? Aí você vai falar o que é o El Nino, qual é a Lanina, quais as consequências para o Brasil. Aí depois você já vai vir direto na página 392, na página 397, vai entrar na vegetação brasileira. Página 397, você vai ter para responder apenas uma pergunta de complete sobre as florestas equatoriais, florestas temperadas, savanas e vegetação desértica. É estudar, tem que ler as páginas para poder responder. A página, depois a próxima página, nós temos a última página, é a página 404, onde você tem 3 perguntas sobre a vegetação, sobre as florestas. Essa é o nosso trabalho. É o trabalho que eu passei para vocês na terça-feira passada, que foi dia 20, para vocês fazerem para mim para hoje, para o dia 29. Ainda vocês vão ter mais 2 dias de prazo, a turma do sexto ano, a data de vocês é dia 29. Peço para vocês fazer com uma letra legível, uma letra nítida, para a gente poder termos, para vocês conseguirem uma boa nota e eu conseguir corrigir o trabalhinho de vocês. E agora, turma do sexto ano do Colégio Futura, nós vamos iniciar
o nosso livro aí, a finalização do livro 3, aonde o tio vai fazer uma videoaula para vocês sobre a vegetação no Brasil e no mundo, que é a unidade 3 do seu livro, e a unidade 4, que é o bioma e os impactos ambientais. Muito bem, quando nós falamos vegetação, cobertura vegetal sobre o solo, floresta, onde se retira e extrai a lenha, que é a madeira. Aí nós temos a vegetação, reflexo das condições naturais de solo e de clima do lugar em que ocorrem os elementos climáticos, principalmente a temperatura e a umidade, são determinantes para os tipos de vegetação. Nós temos aí a vegetação reflete as condições do solo e do clima dentro dos elementos climáticos, através da quantidade da pluviosidade através do clima, que eu vou ter uma vegetação arbustiva. Se eu tiver uma região que tem pouca chuva, automaticamente eu tenho uma vegetação adaptada à seca. Aqui eu tenho as plantas xerófilas, que são plantas adaptadas às secas. Aqui eu tenho o tipo de vegetação, nós falamos higrófilas, plantas adaptadas a muita umidade. Tropófilas, plantas adaptadas a uma estação seca do ano e uma estação úmida. Aqui eu tenho a vegetação que nós falamos aciculifoliadas, elas possuem folhas em formas de agulha, como os pinheiros. Quanto menor a superfície das folhas, menos intensa é a transpiração e maior é a retenção de água pela planta. Eu tenho aqui as latifoliadas, como a floresta amazônica, folhas largas e perenes de regiões muito úmidas, o que permite intensa transpiração. Eu tenho o tipo de vegetação caducifólias, plantas que perdem as folhas em épocas muito frias ou secas do ano. Formações vegetais no mundo. Aí eu tenho as imagens das formações vegetais no mundo. Há diversas formações vegetais no planeta, tanto quanto a enorme diversidade climática permite. Há formações florestais muito densas, como as florestas tropicais, exatamente ricas em biodiversidade. Aí ó, tem as imagens das florestas tropicais. A mais devastada atualmente, que causa maior preocupação, são as florestas temperadas, como a taiga, com menor diversidade de espécies. Aqui eu tenho a vegetação de polos, herbáceas, como as pradarias, e os campos, formações mistas, como savanas, climas tropicais. Há vegetações adaptadas a clima, como esse aqui é uma vegetação polar, de tundra, dos polos, vegetação adaptada ao frio. Todas elas têm grande importância para a preservação dos variados ecossistemas planetários. Os mais importantes são florestas de coníferas, trata-se de uma formação florestal típica da zona temperada, ocorre em altas latitudes em climas temperados continentais. Ela abrange principalmente parte do território do Canadá, da Noruega, onde eu tenho zonas climáticas temperadas. Eu tenho aí a floresta temperada, na zona climática temperada, regiões que recebem menos raios solares, pega uma parte da Europa, aqui no Brasil, no sul do Brasil, já tem floresta tropical, igual tem no Brasil a floresta tropical equatorial, a maior do mundo, Amazonas, aonde eu tenho vegetação higrófila e latifoliada, folhas largas e perenes, heterogênea, e tem um tipo de clima quente. Aonde que eu encontro esse tipo de floresta? Na América, aqui no Brasil, na África, na Ásia e nos climas tropicais e equatoriais. Aí, ó, formação rica no planeta, floresta tropical, equatorial, aonde eu encontro madeiras como mogno, jacarandá, castanheiro, cedro, embuia, perba e outras, além de palmáceas, arbustos, preófitas, bromélias, etc. Eu tenho também formação desértica, formação adaptada à seca, que é classificada como xerófila. Xerófilas são plantas que sobrevivem com poucas águas, igual o cacto. Aí, ó. Onde eu tenho desse tipo de vegetação na América, na África, na Oceania, onde ocorre em todos os continentes, com exceção da Europa.
tundra, vegetação dos polos, vegetação de ciclo vegetativo extremamente curto, por encontrar-se nas regiões polares, desenvolve apenas durante aproximadamente 3 meses, quando ocorre o degelo no verão. As espécies mais típicas da tundra são os musgos nas baixadas úmidas e os lynx nas porções mais altas do terreno onde o solo é mais seco. Vegetação mediterrânea, que desenvolve em regiões com clima mediterrâneo, verões muito quentes e secos. Eu tenho aí as maiores concentrações dela na Europa. Vegetação xerófila, já vegetação adaptada à seca. Eu tenho aí as pradarias. No Brasil eu tenho na região sul as pradarias. No mundo eu vou encontrar ela no clima temperado continental, na Rússia, nas grandes planícies, no Brasil, na zona climática temperada no sul do Brasil. Embora tenha sido muito usado essa pastagem, essa vegetação é muito importante pelo solo rico em matéria orgânica. Um dos solos mais férteis do mundo se encontra aqui, Tercionocion, surge sobre as pradarias da Rússia e da Ucrânia. Eu tenho a estepe, que é uma vegetação herbácea, como as pradarias, porém mais esparsa e ressecada, em climas semiáridos. Tenho as savanas, que é a vegetação complexa, de clima tropical, onde no Brasil nós falamos cerrado. Na África eu tenho uma vegetação exuberante, que ela vai abrigar uma fauna rica, como leões, elefantes, girafas. E as florestas latifoliadas tropical, onde tem formação altamente devastada ao longo da história do Brasil, né? O homem acabando com todos os tipos de biomas, através do desmatamento, da queimada e da agricultura. Aí eu tenho no Oceano Atlântico, a Mata Atlântica, o tipo de bioma de floresta no Brasil que está com maior degradação ambiental, menos de 8% preservado, e automaticamente, quando uma vegetação está entrando em extinção, nós chamamos ela de hotspots. Por que hotspots? Porque a vegetação está desaparecendo. Aí, ó. E aqui nós entramos no final. E a partir desse momento, nós estamos aí chegando à conclusão do livro 3, onde a gente está trabalhando a unidade 3 e a unidade 4. Aí vem os grandes problemas e impactos ambientais. Quais são os grandes problemas que o homem faz em todos os tipos de biomas, todo tipo de vegetação? Agricultura, pecuária e soja. Esse que é o grande problema. É isso que não deixa que nada vai para frente. Aí automaticamente vem o que? As queimadas, desmatamento. Vamos dar um exemplo que aconteceu no Amazonas agora no ano 2019, no Brasil no ano 2020, dentro do Pantanal, onde a maior biodiversidade da maior floresta equatorial do mundo foi queimada 20%. No Pantanal, a maior planície inundável de água doce, ela perdeu a fauna e a flora 20%. Se continuar desse jeito, daqui uns dias nós não vamos ter umidade na América do Sul e não vamos ter formação de chuva e mudança no clima mundial. Então aqui nós entramos na finalização do nosso livro 4. Então aí agora vocês mandarem para mim o exercício, agora dia 29, que vocês têm que mandar para mim. É o prazo do 6º ano e na nossa aula às 10 horas. Eu vou reforçar os conteúdos com vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até logo.